Bom dia! Que bom que você está aqui para mais um café, oração e devocional. Hoje nós vamos refletir sobre um texto em Mateus que nos ensina a mantermos os nossos olhos em Jesus, mesmo em meio às tempestades da vida. O texto que nós vamos ler fica em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Vamos lá. Lembrando, a minha Bíblia, versão King James para mulheres. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, ou seja, depois das 3 da manhã, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: "É um espírito", e gritaram de medo. Mas, imediatamente, Jesus falou com eles, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E Pedro respondeu e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." E ele disse: "Vem!" E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou dizendo: "Senhor, salva-me!" E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: "Ó pequena fé, por que tu duvidaste?" E quando eles entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Bem, para contextualizar vocês nesse texto, esse texto aconteceu logo depois que Jesus havia multiplicado os 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus falou para os discípulos: "Vão para o outro lado do rio e eu encontro vocês lá." Aí Jesus despediu a multidão e foi para o monte orar, sozinho. E nisso ficou a noite. Aí, vamos entrar no texto. Aí aqui diz que o barco dos discípulos já estavam no meio do mar. E devia estar com muita tempestade, muita neblina, né? E quando deu a quarta vigília, ou seja, depois das 3 da manhã, que dizem que nessa hora o mar é bastante escuro, muita neblina, tinha muita tempestade, e Jesus apareceu para eles nessa quarta vigília. Mas o engraçado é o seguinte: eles estavam no mar, o vento forte, o barco quase virando, e entre um trovão e outro eles viram um vulto. E aí eles acharam que fosse um fantasma. E aí eles perguntaram: "Quem é?" Aí Jesus, sabendo de tudo que estava acontecendo, Jesus falou: "Não temas, sou eu, Jesus." E aí eles, ainda meio incrédulo, Pedro fala assim: "Se és tu de verdade, manda que eu vá até o Senhor." E aí o que Jesus falou? Vem! Pedro saiu do barco, olhando para Jesus, caminhou até ele. Só que ele viu o vento, olhou, viu a situação e começou a afundar. Ou seja, desse texto a gente pode tirar alguns pontos. Primeiro, Jesus só apareceu na quarta vigília. Será que Jesus não sabia que eles estavam quase afundando, a tempestade, né? Sabia, mas Jesus deixou para ir no último tempo. Às vezes a gente tá também sofrendo e fala: "Senhor, cadê o Senhor? Cadê o Senhor para me ajudar?" E Jesus mostra assim em silêncio.
mas ele vem. Ele espera que a gente tenha fé, que a gente lute, mas a gente tem que saber que Ele está presente, Ele está nos vendo e Ele vai vir. Se clamardes a mim, eu os ouvirei e os ajudarei. Está na palavra de Deus. Um outro ponto, Jesus aparece andando sobre as águas. O que isso significa? Na história, a água era o problema, era a tempestade, o mar revolto, os discípulos quase se submergindo. Jesus aparece andando sobre as águas. Isso nos mostra o quê? Não importa o tamanho do nosso problema, Jesus anda. O nosso problema está abaixo dos pés dele. Não é maravilhoso? O Senhor está acima de tudo e de todos e de qualquer coisa. Outro ponto muito importante que podemos tirar dessa lição: Pedro, olhando nos olhos de Jesus, desceu do barco e foi até Jesus. Ele olhando para Jesus, ele esqueceu que tinha tempestade, ele esqueceu que tinha problema, ele esqueceu que o barco estava para afundar. Ele olhou para Jesus e seguiu adiante. Só que passou uns minutinhos, ele sentiu o vento forte, ele olhou a situação e pensou: gente, eu estou em cima de uma água, eu vou afundar, e começou a afundar. Só que o texto fala que ele falou: Jesus, me socorre. Jesus imediatamente estendeu-lhe a mão e o tirou do afogamento. Então, meus irmãos, se estamos num problema, clame a Jesus, mesmo que seja na quarta vigília, Ele vai nos socorrer. O texto fala aqui também: se você está desesperado, Jesus diz: não temas, acalma o seu coração, Ele está no controle. E às vezes o Senhor permite tempestades em nossa vida só para nos lembrar que somente o Senhor é Deus. Precisamos declarar que verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. E Ele acalma a tempestade, acalma o nosso coração e nos leva para um porto seguro. Amém? Senhor Jesus, obrigada por estar cuidando de nós. Obrigada porque sabemos que o Senhor está nos observando e não nos deixa desamparados, mesmo sabendo que somos falhos. Nos ajude a fixar nossos olhos em Jesus e mesmo na tempestade, irmos ao seu encontro. Paizinho, eu sei que o Senhor estenderá as suas mãos em meu favor e acalmará meu coração e todas as circunstâncias contrárias. E proclamaremos que verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor venha abençoar poderosamente o seu dia. E se essa mensagem falou com você, já deixa o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem, já se inscreva no canal, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui. A gente se vê amanhã no nosso próximo Café, Oração e Devocional. Fiquem com Deus.